Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Aeris Energy referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o senhor Alexandre Negrão, CEO da Aeris Energy, e o senhor Bruno Lolli, diretor de Planejamento e de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Aeris Energy. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.aerisenergy.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Aeris Energy, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Aeris Energy, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Aeris Energy. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Aeris Energy e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Alexandre Negrão, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Alexandre, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referente ao quarto trimestre de 20 e fechamento de ano da Aeris. Quando realizamos a teleconferência de resultados do terceiro TRI de 20, há exatos 90 dias, a média de mortes diárias por Covid-19 no Brasil havia caído das mais de 1.000 para menos de 400. Hoje, infelizmente, devido à segunda onda, estamos novamente com uma média diária superior a 1.000 mortes. Quero aproveitar para ressaltar que a Aeris mantém o compromisso de cuidar das pessoas e seguir todos os protocolos estabelecidos para que continuemos a criar e compartilhar valor com todas as pessoas e empresas que se relacionam com a gente. Seguindo com a apresentação, no slide 2, vou apresentar os principais destaques do ano de 2020. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre transição energética. Estamos inseridos numa cadeia de valor que busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis para garantir que a humanidade continue a intensificar o uso de eletricidade, ao mesmo tempo em que reduz a emissão de gases causadores do efeito estufa. E fazemos isso através de mais de 5.700 pessoas que fazem parte da Aeris, das quais mais de 2.000 foram contratadas nos últimos 12 meses. Produzimos em 20 pá suficiente para equipar aerogeradores que totalizaram mais de 3 GB de potência, das quais 2 GB foram destinadas ao parques eólicos no Brasil. Esse volume interno equivale ao que produzimos para este mercado no ano de 17, 18 e 19 somados. Para o mercado externo, passamos a exportar para mais destinos em 2020, incluindo outros países da América Latina e Austrália. A necessidade de investimento para suportar o crescimento já realizado em 2020 e projetado para os anos nos fez decidir pela abertura de capital da Aeris. Essa decisão permitiu que a companhia mantivesse uma estrutura de capital saudável, além de possibilitar uma redução no custo médio de capital de terceiros, que o Lolli vai explorar com mais detalhes no final da apresentação. Passando para o slide 3, vou apresentar os principais destaques financeiros do ano de 20. A receita líquida do ano de 20 foi de 2,2 bilhões de reais, o que é mais de 2,5 vezes a receita de 2019. O lucro líquido cresceu mais de 27% para 113 milhões e o EBITDA aumentou em mais de 45%, atingindo 243 milhões de reais. Investimos quase 300 milhões de reais em 2020
Este montante foi destinado tanto para permitir o aumento de volumes de 20, incluindo a aquisição da PCM 2, que já está produzindo a plena capacidade, mas principalmente para preparar a companhia para atender os volumes pedidos já contratados para 2021 e 2022. Ao longo do ano, mais da metade das linhas de produção ativas haviam sido instaladas há menos de um ano, sendo classificadas como linhas não maduras. Isso naturalmente impacta na eficiência operacional e resulta em custos de produção acima da média. Quando associamos esses custos com investimentos já feitos para atender o crescimento projetado para 2021, temos maior pressão nos retornos sobre o capital investido. Apesar disso, mantivemos o nosso ROIC acima de 20% no ano de 2020. Agora, passo a palavra para o Bruno Lolli, nosso diretor de planejamento e de relações com investidores, que irá falar um pouco mais sobre os destaques operacionais e financeiros da Aeris. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Iniciando pelo slide 4, o ROIC de 2020 foi superior a 20%, mesmo considerando, como já destacado pelo Alexandre, que passamos o ano todo com mais da metade das linhas de produção ainda não maduras. A despeito disso, o NOPAT teve um aumento de 67% no ano de 2020, enquanto que o capital investido médio aumentou em 133%, o que refletiu o aumento da necessidade de capital de giro, uma vez que a receita líquida passou de pouco mais de 280 milhões no quarto trimestre de 2019 para 750 milhões no quarto tri de 2020. Indo agora para o slide 5, a receita líquida cresceu pouco mais de 6% no comparativo com o trimestre anterior. É importante destacar aqui que esse aumento aconteceu a despeito do fato de termos desinstalado 5 linhas de produção conforme já era previsto. Quando analisamos o mix de produtos, as mudanças que tivemos em 2020 fizeram com que a potência média dos aerogeradores, para os quais produzimos pás, saltasse de 2,4 MW na média de 2019 para 3,5 MW no quarto tri de 2020, e devemos superar os 4 MW na média de 2021. Passando para o slide 6, o EBITDA foi de 243,2 milhões em 2020, aumento de mais de 45% em relação a 2019. A margem EBITDA foi de 11%, e reflete tanto o aumento da representatividade do custo de materiais diretos no custo do produto, devido à desvalorização do real frente ao dólar, quanto ao fato já destacado anteriormente de termos grande proporção de ramp-ups ao longo de 2020. No slide 7, podemos observar a intensificação dos investimentos no quarto trimestre de 2020, totalmente destinados à modernização das instalações e à expansão necessária para atender aos novos contratos que se iniciam em 2021. Já realizamos mais de 60% dos investimentos previstos para o biênio de 2020 e 2021, lembrando que a maior parte dos gastos pendentes será realizada no primeiro semestre de 2021. Passando para o slide 8, estamos avançando na construção do centro de distribuição de materiais, que irá contar com uma área construída de 35 mil metros quadrados. Esse investimento garante que continuaremos a crescer mantendo um fluxo de materiais otimizado e bem controlado, ou seja, podemos capturar os ganhos de escala e reduzir os custos relacionados ao processo de movimentação e controle de matérias-primas. Indo para o slide 9, iniciaremos o ramp-up de novas linhas de produção nesse prédio no segundo trimestre de 2021. Esse galpão tem mais de 51 mil metros quadrados e ele já é otimizado para a produção de pás com mais de 100 metros de comprimento. E considerando que ainda estamos utilizando uma parte pequena do terreno adquirido, a gente já desenhou um plano de ocupação que prevê futuras expansões, sempre com foco na filosofia de manufatura enxuta. Passando agora para o slide 10, detalhamos um pouco a composição da evolução da dívida líquida ao longo de 2020. A gente pode notar que a captação dos recursos provenientes do IPO permitiu que a companhia encerrasse o ano com uma dívida líquida de 438 milhões de reais. O aumento da necessidade de capital de giro em 2020 ele decorreu tanto do aumento do faturamento quanto da adequação da política de estoque de segurança. A gente decidiu aumentar os níveis de estoque no final do ano para mitigar os riscos decorrentes de possíveis lockdowns em países impactados pela segunda onda da Covid-19. No slide 11, fica mais evidente que, ao longo de 2020, a companhia contratou dívidas para suportar a necessidade de capital decorrente do crescimento, levando a alavancagem a 3 vezes. Tudo isso no ambiente de pandemia, que fez com que captássemos recursos a taxa de juros acima das médias. A alavancagem no final do ano voltou para 1,8 vezes, mesmo considerando que a aplicação de recursos em capital de giro já é suficiente para cobrir a necessidade de 2021.
Finalmente, no slide 12, eu quero destacar o impacto da captação da primeira emissão de debêntures da companhia. Fizemos a captação agora em janeiro de 2021 de R$600 milhões, com juros de CDI mais 2,9% ao ano, com pagamento entre os anos de 2024 e 2026. Essa operação é destinada exclusivamente ao pagamento de dívidas de curto prazo. E nós temos dois impactos que decorrem dessa captação. O primeiro é uma redução em mais de 200 base points das dívidas que estão sendo pagas com esses recursos. O outro é o aumento do duration médio da dívida, que passa de 1 ano e 2 meses para 3 anos e 3 meses. Esse alongamento do prazo médio nos dá tranquilidade para aplicar o caixa nas atividades de investimento, cumprir o plano de crescimento e ainda gerar caixa líquido, o que permite que a gente volte a pagar dividendos. E com isso concluímos a apresentação de resultados. Eu passo agora a palavra de volta à operadora para começarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, da BTG Pactual. Olá, pessoal. Bom dia. Alexandre, Bruno, obrigado pelo call. 2 pontos aqui do meu lado que eu queria explorar um pouquinho mais com vocês. Acho que, tentando entender um pouco essa dinâmica que vocês comentaram brevemente na apresentação de margens de curto prazo, será que vocês poderiam fornecer, de certa forma, o que seria uma margem, digamos, normalizada de operação, né? Porque a gente entende que teve muito efeito de troca de molde, né? Também a desmobilização de alguns moldes antigos já amadurecidos, instalação de novos moldes. Fazendo esses ajustes, tentando entender o que seria uma margem normalizada de produção, o que vocês teriam comprado ali no trimestre, em termos, digamos, de uma margem recorrente, né? E a segunda pergunta, pessoal, se eu já puder fazê-la, também diz respeito ao como que é a duração desse período de troca de molde, né? Só para a gente também ter uma noção aí do que a gente pode esperar em termos de timing de normalização de margem, né? Essas trocas de molde, essa instalação das linhas de produção não maduras, elas geralmente duram quanto tempo, né? Só para a gente entender um pouco a duração desse efeito aqui também, acho que seria legal a gente ter um pouco de luz sobre isso. Obrigado. Bom dia, Lucas. Obrigado pela pergunta. Acho que antes da gente falar de margem normalizada em relação à entrada de novos moldes, a gente teve alguns efeitos não recorrentes no quarto TRI, né, principalmente associados a derivativos e a apuração de impostos referente às despesas do processo de IPO, que já levariam a margem de 6% para 8%. Então, e esse 8% é o nosso piso histórico e é o que a gente também espera de piso para os períodos futuros. Nesse trimestre, em especial, a gente teve um volume muito grande de receita advinda de linhas que não estão maduras, né? Basicamente, 75% da receita veio de linhas não maduras, com margens médias por volta de 6%, já no comparativo normalizado, enquanto que as linhas maduras, que representaram 25% da margem, elas tiveram margens, 25% da receita, elas tiveram margens de 14%. Então, nessa composição, se a gente tiver um volume menor de linhas não maduras por linhas maduras, as margens facilmente superam os 10%. Ao longo de 2021, a gente espera naturalmente que a proporção de linhas não maduras por linhas maduras melhore. A gente vem nesse processo de amadurecimento das linhas que foram instaladas em 2020 e a gente espera, obviamente, em meados de 2021, iniciar a produção com um novo cliente, o que deve afetar negativamente as margens. Mas o ponto principal aqui é a dinâmica de margens da companhia. Sempre que a gente tem crescimentos, as margens são pressionadas para baixo. Isso dura entre 3 e 4 trimestres. E quando essa linha de produção específica estabiliza, a gente fica aí pelo menos 2 anos produzindo com margens acima das médias. Respondendo mais diretamente a sua pergunta, a margem normalizada para esse perfil de produtos e para essa taxa de câmbio que a gente tem hoje, fica entre 12% e 15%.
Perfeito, Loli. Ficou claro aqui. Então, só para entender, né? Digamos que esse ramp-up das linhas não maduras, como você colocou ali, tem alguma duração de alguns trimestres, né? Se me permitir só um follow-up rápido, né? Essa saída de alguns moldes antigos que estavam amadurecendo, isso aqui de alguma forma estava fora do planejamento natural da companhia, só para entender o que são esses produtos maduros, que acho que foram 5 linhas desmobilizadas, né? Quais são esses equipamentos e por que eles saíram, só para a gente entender também esse efeito aqui, por favor. Essas 5 linhas, Lucas, boa parte delas é um produto que a gente produz desde o final de 2015, e elas de fato já estavam programadas, né? Desde o início do processo da IPO a gente já sabia que a gente teria o descomissionamento dessas linhas nesse último tri. Então, a gente já projetava uma piora nos resultados nesse último trimestre em preparação para a instalação de novas linhas que ocupam esse espaço. Como a quantidade de novas linhas de produção e a área ocupada por elas supera o que a gente tem de slot disponível, né, isso também justifica a necessidade de a gente fazer mais prédios, né, que é o que a gente apresentou aqui nos slides. Então, a expansão ela serve para acomodar mais volumes, um volume maior de moldes de pás maiores. Perfeito, Lula, ficou claro. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas respostas aí. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Lag, da XP Investimentos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Loli. Obrigado por pegar nas perguntas. Eu tenho 2 aqui que eu queria explorar com vocês. A primeira em relação ao ROIC, né? Porque a gente nota que ao longo de 2020 você teve um consumo de capital de giro que foi muito alto, né? De forma a dar suporte ao crescimento de produção, principalmente relacionado ao nível de estoque, além dessa questão da pandemia que vocês citaram, e também em relação ao CAPEX mais alto, dado esses investimentos em expansão de capacidade, né? Mas pensando assim para frente ao longo de 2021, dá para olhar para esse ROIC atual como um piso e pensar que, né, dado que esses investimentos em aumento de capacidade vão diminuindo ao longo do ano, já no primeiro semestre deveria ter um aumento desse ROIC, ou você acha que ainda dá para se esperar alguma pressão de capital de giro para os próximos trimestres, que poderiam eventualmente segurar um pouco esse ROIC? Acho que vou esperar, vou deixar a gente passar por essa pergunta, depois eu faço a próxima. Lucas, como você comentou bem, o nosso ROIC diminuiu nesse último período porque a gente acelerou os investimentos tanto em CAPEX quanto em capital de giro, né? É importante destacar que capital de giro nosso, na posição do encerramento do ano, ele já é suficiente para 2021. Né? E o CAPEX, que eu comentei, a gente já fez mais de 60% do plano de investimentos para esses 2 anos. Então, a gente já está basicamente com todo o capital empregado na operação e ainda aproveitando muito pouco desse capital, porque a gente vai crescer bastante receita ainda em 2021. O efeito ele é crescente ao longo do ano. Então, a gente deve ter um ROIC que se comporte de forma crescente entre os trimestres de 2021. Lembrando a forma que a companhia precifica cada um dos contratos. Então, a gente sempre tem nossas metas de ROIC e o início de cada contrato tem ROICs bem inferiores aos médios, mas os anos seguintes a gente tem ROICs acima do que a companhia espera de ROIC médio. Perfeito. Só um follow-up nessa, mas tem algum um target assim, de ROIC nesses contratos ou, eventualmente, até alguma restrição por parte do fornecedor em relação ao nível de retorno que vocês podem atingir, eventualmente tendo algum impacto na precificação, dado esse retorno fique muito alto? Olhando o ciclo de contrato como um todo, Lucas, a gente sempre precifica. Óbvio que isso depende da relação de risco que a gente define para cada contrato, juntamente com o cliente, mas basicamente é um ROIC target de 25%, podendo ser precificado um ROIC superior a isso, caso a companhia assuma mais riscos que o normal. Perfeito. E o último ponto em relação ao câmbio, né? Se vocês puderem dar só um pouquinho mais de cor em relação à dinâmica de hedge e como que essa variação do câmbio se reflete na dinâmica de custo, né? Se você, mais pensando se existe algum descasamento temporal
entre aquilo que você registra de custo dado um período com alta volatilidade de câmbio e pensando no repasse ao cliente dado que em tese estaria precificado no contrato, né? Então, mas entender um pouco melhor essa dinâmica de câmbio e os impactos tanto na parte de precificação e repasse ao cliente, quanto na parte de reflexo em custo que você teria no trimestre. No relacionamento com o cliente, Lucas, todo o efeito de variação cambial é repassado ao cliente no mês subsequente com efeitos retroativos. Então, basicamente, a operação ela consegue repassar a variação cambial para o cliente. O que a gente faz é porque existe naturalmente um descasamento temporal entre materiais e recebíveis. O que aconteceu especificamente nesse último trimestre é que o descasamento entre o que foi planejado e foi realizado pelos nossos fornecedores foi superior ao que a gente previu por conta de incerteza logística mesmo. A gente teve, por conta de pandemia, uma mudança muito grande na dinâmica de embarques de materiais. A gente não conseguiu ajustar todos os instrumentos a tempo de evitar as perdas que a gente teve nesse trimestre. Essa situação com os fornecedores já está bem mais regularizada nesse TRI atual. Então, a gente já está recebendo materiais conforme o previsto, o que naturalmente reduz a exposição. Perfeito, tá. Obrigado e bom dia para você. Desculpa, Lucas, só complementando também, é importante que o impacto dos derivativos nesse último trimestre representa por volta de 3% do custo de materiais por período. Então, apesar de a gente ter sofrido mais do que o natural, o volume de operações em moeda estrangeira é significativo e resulta em alguma exposição. Perfeito. Pô, obrigado, Lome. Estamos verificando mais perguntas. Por favor, aguardem. Comentar um pouco sobre uma série de perguntas que surgiram sobre a companhia divulgar dados de backlog, projeções de venda e posição de venda. Até o momento decidimos por não divulgar o backlog da companhia. A gente, obviamente, continua com os esforços comerciais com os clientes atuais e com potenciais novos clientes. Vocês devem ter visto o fato relevante publicado há algumas semanas. A companhia mantém os esforços para concluir a assinatura desse contrato e, assim que isso for feito, será emitido um novo fato relevante. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Josh Milberg, da Morgan Stanley. Bom dia a todos. Obrigado pelo call e pela pergunta. Bruno, você comentou a questão do backlog e estava esperando que vocês poderiam comentar um pouco sobre a questão da extensão dos incentivos fiscais nos Estados Unidos e quão rápido isso eventualmente poderia traduzir no aumento da sua demanda. Não sei que você pode comentar sobre isso, mas também relacionado a isso, se você poderia dar alguma expectativa atualizada de quando seu backlog de 2023 poderia estar coberto. Se lembro, alguns meses atrás, vocês estavam em um nível de cobertura por volta de 30%. E finalmente, se a situação nos Estados Unidos muda de alguma forma, a sua expectativa sobre a questão da mix de vendas doméstico versus internacional. Muito obrigado. Bom dia, Josh. Vou começar pelo final. Em termos de mix entre mercado doméstico e mercado internacional, nossa expectativa é manter os volumes, manter a proporção em 2021. Então, a gente teve praticamente aí quase 70% dos volumes direcionados ao mercado nacional e a expectativa é que isso continue para esse ano. O contrato com a Siemens não deve afetar isso, porque ele prevê tanto demanda para o mercado local quanto para a exportação. Não sei se eu entendi bem sua pergunta, mas sobre os incentivos fiscais no quarto trimestre, a gente teve uma redução no incentivo fiscal relacionado à Sudene,
porque as despesas relacionadas ao IPO, elas compõem a base na apuração dos impostos. Então, como a gente teve mais despesas dedutíveis, a gente gera menos receitas com incentivos fiscais decorrente desse fato. Desculpa, eu estava referindo aos incentivos fiscais nos Estados Unidos referente à energia eólica e ter sido estendido um ano. E, na verdade, as políticas mais favoráveis à energia eólica e renováveis em geral com a administração do Biden. Se realmente isso está gerando uma expectativa alta de crescimento, o nosso time interno global tem aumentado as projeções de crescimento incremental de energia eólica. Então, de alguma forma, se isso estaria mudando suas expectativas e quão rápido eventualmente esse cenário mais favorável poderia impactar sua demanda. E isso vincula um pouco com a questão do backlog em 2023. Josh, bom dia, aqui é o Alexandre. Falando um pouco de mercado, Brasil, nós continuamos muito otimistas com o cenário Brasil, independente de incentivo de subsídio dentro da cadeia ou não. A gente acredita que as fontes renováveis são as fontes mais baratas e a gente acredita que a eólica está muito bem posicionada com uma cadeia de suprimento muito sólida para captar esse ganho. Nós continuamos aí com a perspectiva de instalação aí de Brasil na casa dos 4 gigas, de 3 a 4 gigas para os próximos 10 anos, pensando em Brasil. Falando um pouco de uma maneira mais global e um pouco Estados Unidos, que você mencionou em relação ao Biden, obviamente, quando vem uma nova política renovável, ela demora para repercutir diretamente na hélice, porque nós temos os passos, tem o pacote de clima do Biden, que tem que ser aprovado no Congresso, que vira demanda para o parque, que vira demanda para o nosso cliente, que vira demanda para a hélice. Então, a gente acredita que isso vai impactar positivamente a hélice num cenário em 2022, 2023. Esse não tem impacto imediato, mas a gente acredita que vai haver um impacto, até porque as renováveis são as fontes mais baratas e mais rápidas de serem aplicadas. Um ponto interessante aqui, há 1 ano e meio atrás, nós tínhamos 25% dos países com meta de descarbonização no horizonte. Esse número, no final de 20, subiu para 75%, ou seja, houve um incremento muito grande na base global de países comprometidos com o aquecimento global, com a luta contra o aquecimento global. Então, as nossas perspectivas continuam muito boas. A gente acredita que os próximos 10 anos a energia eólica, o setor eólico vai crescer significativamente, porém, as políticas que estão sendo implantadas no mundo não têm um impacto no curto prazo na nossa demanda. Perfeito, muito obrigado. Estou com uma pergunta da Júlia Riso. A pergunta é quantos moldes novos e moldes maduros nós teremos ao longo de 2021. Júlia, a expectativa da companhia é que a gente rode entre 17 e 20 moldes ao longo de 2021, dos quais por volta de 35% a 40% ainda serão moldes não maduros. Estou com uma pergunta também do Felipe Lemes Ribeiro, né? Pergunta sobre o equacionamento do NCG para 2021, se já incorpora o ramp-up da entrada do novo cliente. Sim, no fim das contas, o que a gente tem atualmente como posição de capital de giro para estoques
é superior ao que a gente espera de média, porque, como eu comentei, a gente está com uma política muito mais conservadora de estoque de segurança nesse momento para mitigar qualquer risco decorrente da Covid. A expectativa nossa é que esses riscos sejam reduzidos ao longo de 2021 e que a entrada do novo cliente ele equalize, né, ele volte a subir os níveis de estoque, mas em valores não superiores aos atuais, o que nos permite manter o capital de giro estável no decorrer do ano. Com licença. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre para as considerações finais. Por favor, senhor Alexandre, pode prosseguir. Bom, obrigado a todos. Queria aqui agradecer primeiro a presença de todos nesse primeiro call do ano. Queria também agradecer a todos os funcionários da Aeris por um excelente 2020 que nós tivemos. Foi um ano extremamente desafiador, um ano de pandemia, um ano que gerou desafios operacionais brutais, e mesmo assim nós crescemos aí duas vezes e meia a nossa receita, cerca de 45% do nosso EBITDA e cerca de 30% o nosso lucro líquido. Tivemos um incremento de funcionários, quase dobramos os nossos números de funcionários, então foi um ano super desafiador. Eu queria dizer aqui que os nossos fundamentos continuam o mesmo, a maior parte dos investimentos já foi feita, a empresa continua e está muito bem posicionada para executar o crescimento projetado e está também preparada para novas oportunidades. Então, fica aqui novamente meu agradecimento e até a próxima. A teleconferência da Aeris Energy está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.